Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui, Lázaro, gravando esse vídeo para vocês no Nepal, direto para vocês de todo o meu coração. E hoje gostaria de gravar um vídeo talvez mais formal. Eu gosto sempre de gravar vídeos informais, mostrando cultura, mas eu tenho pensado muito em gravar um vídeo um pouco mais direcionado a você. Então, eu pensei muito nesses dias, o que eu poderia gravar, qual vídeo seria interessante para gravar no meu canal, o primeiro vídeo do ano. E por que não gravar sobre a passagem de Provérbios? Olha para você ver, Provérbios é um livro fantástico que mostra algumas instruções fantásticas. E vez em outra eu vou sempre em Provérbios, eu dou uma lida ali para me procurar alguma sabedoria, alguma pérola. Eu acompanho um rapaz, um grande economista do Brasil, ele é muito inteligente, e eu estou percebendo ele assim numa conversão a Jesus de uma forma tão linda. E ele tem gravado muito a respeito da Bíblia, ele usa sempre os ensinamentos do rei Salomão para dar seguimento à ideia dele, ao nicho que ele trabalha, que é finanças. Eu acho fantástico. E eu pensei assim, por que não gravar sobre Provérbios? Tenho vivido alguns momentos um pouco difíceis no campo missionário. Para você que sabe, ou talvez você que não sabe, eu sou missionário no campo. Sou missionário no Nepal, onde eu estou gravando esse vídeo. Eu trabalho aqui há mais de 7 anos. E durante esse tempo todo eu tenho experimentado de tudo, meus queridos. É incrível como que a vida de um missionário ele realmente não está nas mãos dele, está na mão de Deus, na mão do Senhor. E nós caminhamos aqui de uma forma tão sobrenatural, mas tão sobrenatural. Mas os maiores desafios que eu recebo aqui no campo, ou na verdade não recebo, mas os maiores desafios que eu tenho no campo, está aqui em Provérbios capítulo 1. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse desafio, falar um pouquinho sobre o que Provérbios quer nos dizer e qual o ensinamento que ele passa para a gente, principalmente na primeira semana do ano de 2022. Olha para você ver o que está lá no livro de Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 7. Olha para vocês verem, interessantíssimo, olha. Muito falada essa passagem, pelo menos a parte A dela. Agora, olha para você ver ela toda, olha. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Gente, fantástico. Mas só que o Provérbios continua, né? No mesmo versículo, continua. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quando eu comecei minha jornada missionária e pastoral, eu me lembro muito do meu querido pastor, ele sempre falar da dificuldade que é você aconselhar uma pessoa que não quer o seu conselho. E eu nunca havia percebido isso até isso acontecer comigo na prática. Para você que não sabe, eu pastoreio igreja no campo missionário. Além de plantar, eu pastoreio. Pastoreio as igrejas por um período que eu considero essencial para que a igreja continue sem o meu pastoreio. Se você vê a igreja de Efésios, Paulo pastoreou ela por 3 anos. E a Bíblia diz que Paulo, quando saiu da igreja, houve ali um choro tão grande, um desespero tão grande, que eles tiveram que separar as pessoas de Paulo. Literalmente, foi aquela separação que houve ali de Paulo da igreja, quando Paulo saiu da igreja. E Paulo é o maior exemplo missionário que nós temos depois de Jesus. Então a gente procura sempre caminhar com a Bíblia, logicamente, porque se a gente não caminha com a Bíblia, seguindo o que a Bíblia nos ensina, provavelmente nosso trabalho de plantação de igreja ele não vai continuar. E quando eu trabalho aqui, eu percebo uma coisa muito significativa. Para vocês entenderem, eu costumo lidar muito com asiáticos. E os asiáticos, eles têm um pensamento totalmente diferente de nós em muitos outros contextos, em muitas outras coisas da vida. O asiático, ele é um povo que é mais produtivo. O asiático, ele é um povo que ele é mais da produção, da obediência do que da liderança e de liderar, tá bom? Ele é um povo que prefere 1 milhão de vezes passar dias e dias orando do que passar 10 minutos pregando a respeito de Jesus ou evangelizando a respeito de Jesus. Esse é o contexto que eu vivo aqui no Nepal. Esse é o povo que Deus me deu para pastorear, para cuidar, para plantar a igreja. E eu sou muito grato a Deus por isso. Só que durante esses anos eu percebo algo muito significativo.
algo muito interessante que talvez a gente pode levar para a nossa vida. Você pode levar para a sua vida no Brasil aí. Eu posso levar também aqui para a minha vida aqui no Nepal, nas nações, para onde Deus me enviar. Eu percebi que o povo nepalês, não apenas o nepalês, mas a maioria dos povos hoje, a maioria das pessoas hoje são pessoas que desprezam literalmente o conhecimento das pessoas. A maioria das pessoas, elas desprezam a sabedoria das outras pessoas. A maioria, não sei porquê. Ou na verdade sei. Talvez hoje em dia as pessoas estão mais interessadas a mídias sociais e a vídeos curtos e acham que as mídias sociais, os vídeos curtos a respeito de um tutorial, a respeito de qualquer outra coisa, vai fazer com que essa pessoa tenha um pouco mais de sabedoria ou vai entender mais da vida do que até mesmo aquela pessoa que atua naquele ramo especificamente durante muitos anos. Eu estou no Nepal há 7 anos e para mim, uma das coisas mais difíceis que tem como missionário, como plantador de igreja, como um pastor, como líder de alguém, é liderar alguém que não dá valor ao conhecimento que você tem. Isso é difícil demais. Eu lembro muito que o pastor Márcio sempre dizia que uma das coisas mais difíceis de um pastor é aconselhar uma pessoa que não quer o seu conselho. Geralmente as pessoas sentam na sua frente, aqui no Nepal eu gosto muito de perceber isso. Geralmente eles sentam e eles falam assim, vamos conversar, eu preciso de um conselho seu. E geralmente eles já têm ali a resposta que eles querem ter. E se você vem com um contraponto à resposta que eles querem a respeito de qualquer coisa da vida, geralmente eles não vão acatar, eles não vão receber, eles não vão achar aquilo prudente. Eu acho interessantíssimo isso. Só que na maioria das vezes, quase 99% ou 100% das vezes, eu estou certo. Não é que eu estou certo porque eu sou o melhor, não é que eu estou certo porque eu sou o dono da razão. É porque eu estou certo que eu procuro seguir o que a Bíblia diz. E geralmente o que eles querem fazer é algo que está além da Bíblia. É algo que a Bíblia não ensina, é algo que a Bíblia realmente não tem aquela coisa que eles querem fazer por eles mesmos, mas não seguindo o caminho de Deus, não seguindo o caminho do Senhor. E Provérbios diz aqui, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Na maioria das vezes as pessoas sentam diante de um pastor, de um líder, mas eles não temem a Deus. Eles não temem o Senhor. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, quer dizer que a sabedoria de qualquer pessoa, a sabedoria de qualquer ser humano, não interessa se ele é asiático, não interessa se ele é brasileiro, está literalmente fundada se ele teme ou não teme ao Senhor. E como assim, Lázaro, você vai me dizer que uma pessoa teme ou não teme ao Senhor? Eu quero te dizer que a maioria das pessoas que não temem ao Senhor desprezam literalmente o conhecimento das outras pessoas. Você desprezar o conhecimento das outras pessoas, a sabedoria e a instrução das outras pessoas, a Bíblia diz que você é louco. Você é louco. Olha, meu pastor, ele tem mais de 70 anos. E uma vez eu me lembro que eu estava todo feliz da vida, porque um político de uma esfera bem importante, significativa do contexto político do Brasil, ele havia me procurado, ele ficou sabendo do trabalho que eu desenvolvo aqui no Nepal, e ele falou comigo uma coisa tão interessante, ele falou comigo assim, ô Lázaro, olha só, você não quer fazer um favor para mim, não? Eu falei com ele, qual favor? Eu estava no Brasil, estava doido para voltar para o Nepal, estava de férias, e ele falou comigo assim, eu quero te levar para a Coreia por 15 dias. Eu falei, qual Coreia? Ele comigo, Coreia do Norte. Cara, aquilo ali, meu coração vibrou demais. Eu falei, Coreia do Norte? Você quer dar um presente para um missionário? É dar ele uma viagem para a Coreia do Norte. Ainda mais do jeito que ele queria que eu fosse lá. Na época, ele falou assim, você vai na Coreia do Norte distribuir arroz, porque nós estamos aqui levando arroz para a Coreia do Norte, nós precisamos de alguém, eu acho que o seu perfil será legal. Vai lá, converse com o pastor Márcio, vê com ele, e se ele aceitar, você vai viajar, você vai para a Coreia do Norte. Eu falei, meu Deus, naquele momento, aquela emoção bateu nos olhos, eu falei, Deus, eu vou pisar na Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte é o sonho dos missionários, ainda mais um missionário que quer assim, pisar num lugar fechado, levar uma esperança para alguém, levar arroz, levar alimento. Eu falei, meu Deus, é o que eu preciso.
Só que nisso eu já tinha um trabalho aqui de uma relevância que precisava de mim aqui para dar continuidade aqui no Nepal. E naquele momento eu nem pensei nisso. Eu só falei, vou para a Coreia do Norte. Se eu morrer na Coreia do Norte, que alegria que vai ser. Vou morrer como um mártir. E para mim vai ser uma coisa muito linda, vai ser uma coisa muito boa. Eu vou ter ali uma experiência muito fantástica na Coreia e não estou nem me importando com a minha própria vida. Meus irmãos, eu garanto para você que eu pensei dessa forma. E eu cheguei perto do meu pastor e falei, pastor, me procuraram, um político muito importante do Brasil, de uma esfera muito importante, e ele está querendo me levar para a Coreia do Norte para distribuir arroz. O pastor Márcio estava ali no meio de um tanto de gente, e ele falou comigo, filho, pera só um minuto. Eu falei, ele vai ficar todo feliz, né? Pensei comigo. Falei, pastor, um missionário aqui da Lagoinha, vai pisar lá na Coreia do Norte, vai levar arroz, glória a Deus. O pastor Márcio olhou dentro dos meus olhos e falou comigo assim, filho, eu vou fazer 2 perguntas para você. Eu, naquele momento, eu já dei aquela murchada. Na minha frente estava o homem com a sabedoria. Do outro lado estava eu. E nesse momento eu tive que escolher se eu fosse louco ou se eu seria sábio. Naquele momento eu tive que escolher se eu ia temer ao Senhor e obedecer à sabedoria daquele homem ou se eu ia ser louco de desprezar o conhecimento dele. E naquele momento ali, o pastor Márcio olhou para mim, deixa eu te fazer 2 perguntas. Primeiro, você vai distribuir arroz lá. O trabalho que você vai fazer na Coreia do Norte vai ter prosseguimento? Aí eu falei assim, não. A segunda pergunta, você acha que isso vai ser um trabalho firme? Um trabalho com muita sabedoria ou vai ser apenas uma aventura missionária na sua vida? Porque você, se acontecer qualquer coisa com você lá na Coreia do Norte, e os irmãos lá do Nepal, e as igrejas do Nepal que precisam de você, como será? E naquele momento eu falei com o pastor nada, eu fiquei literalmente em choque para a sabedoria daquele homem de me dar uma resposta de uma forma tão ampla naquele momento e tão profunda que me fez refletir, porque eu garanto para você que se fosse qualquer outro argumento, eu relutava. Mas quando ele veio com esse argumento, eu não relutei. Eu não relutei. E eu falei com o pastor, realmente. E mudei de assunto. E fui embora para casa. E esqueci aquilo. Por que eu trouxe essa história para você? Porque se naquele momento eu tivesse desprezado o conhecimento dele, a Bíblia me chamaria de louco. E se eu morresse na Coreia do Norte, eu ia morrer como um louco para a Bíblia. Porque eu desprezei o conhecimento dele. Eu não temia ao Senhor. Então, se você despreza o conhecimento, se você despreza a sabedoria das pessoas, se você despreza a instrução que os seus líderes te dão a respeito das coisas que ele com certeza sabe mais que você, a Bíblia te chama de louco. O princípio do conhecimento é você reconhecer a sabedoria na vida das outras pessoas. Não existe hoje nenhum ser humano que é extremamente sábio, o melhor ser humano do mundo, o cara mais inteligente. Não existe hoje aquele ser humano que ele é autossuficiente nele mesmo. Você sempre precisa de alguém. Você sempre vai precisar do seu pastor, do seu líder, porque Deus te colocou ali e Deus levantou aquele líder como líder. Deus levantou aquele pastor como pastor e nele está a sabedoria. Nele está as instruções. E temer a Deus é respeitar o seu líder. Temer a Deus é respeitar aquelas pessoas que Deus colocou na sua vida como um instrutor, alguém que vai te instruir. Esse é o temor a Deus. Isso é temor a Deus. Isso é temor a Deus. Porque você teme a Deus quando você reconhece que Deus colocou um líder, uma pessoa instruída na sua vida para te instruir em muitos aspectos que você vai ter dificuldade. E eu fui ordenado ao ministério tem alguns anos, e eu peguei uma fase das pessoas literalmente desprezando o conhecimento das pessoas, desprezando a sabedoria das pessoas. Eu peguei essa fase e hoje as pessoas fazem, quebram a cara e fazem de novo e quebram a cara de novo.
E geralmente quando o pastor sabe, ou geralmente quando eles procuram um líder, é porque o negócio está muito grosso, o caldo engrossou demais e já não tem quase nem jeito de resolver. Eu vivo muito esse dilema aqui com os asiáticos. Às vezes, por eles serem focados demais, por eles serem um povo que não tem uma característica totalmente diferente dos brasileiros, que eles são um povo produtivo, mas eles são produtivos, focados naquilo ali. Se você colocar um asiático para, por exemplo, numa linha de produção de veículos, que eu trabalhei, apertar um parafuso, aquilo é o melhor trabalho para ele. Eu não estou falando que eles não têm condições, eles são extremamente inteligentes, eles são extremamente capazes de fazer, mas eles sempre vão escolher as coisas mais robóticas da vida. Então, o asiático, ele concentra mais ou menos a atenção dele naquele momento ali, naquela coisa ali. E eles não conseguem focar e ver de uma forma ampla. Eu estou fazendo um curso gratuito da Universidade de Harvard, e esse curso é sobre liderança. E esse curso de liderança é muito incrível, porque ele ensina você como um líder a subir no local mais alto, não estou falando subir literalmente, mas subir no local mais alto na sua imaginação, e eles chamam de varanda, e ver as pessoas de lá. Então quando você consegue subir no lugar mais alto e ver as pessoas, você vai ter um campo de visão maior. E geralmente um líder que tem um campo de visão maior, ele consegue enxergar coisas que os liderados deles não conseguem enxergar. Por isso que é importante você dar razão, você escutar as instruções das pessoas que Deus coloca ao seu redor. Porque geralmente essas pessoas estão num local que Deus colocou, que ela consegue ter um campo de visão melhor, que ela consegue enxergar de uma forma melhor, que ela consegue levar a vida de uma forma melhor, que ela consegue ver para onde você está indo de uma forma melhor. Cara, tantas pessoas que nos procuram aqui, me procuram e falam, pastor, eu estou com esse problema. E às vezes eu falo assim, não faça isso. Faça de uma forma diferente, haja de uma forma diferente. E às vezes as pessoas fazem completamente ao contrário daquilo que você instruiu. E, cara, passa muito pouco tempo, essas pessoas literalmente quebram a cara. As pessoas literalmente não entendem. As pessoas literalmente quebram a cara e falam assim, como que você entendeu? Como que você viu isso e que eu não vi? Porque essas pessoas não entendem que os líderes, os pastores, as pessoas que estão ali, que Deus confiou para estar no papel de liderança, são pessoas que conseguem enxergar um pouco maior, conseguem enxergar de uma visão um pouco diferente, um pouco mais privilegiada do que as outras pessoas. E quando você está nesse processo de campo missionário, e às vezes nós recebemos missionários, tem muitos anos que a gente sempre recebe alguém, e geralmente essa pessoa vem cheia de vontade de fazer as coisas, mas esquece de pegar uma instrução com alguém que está no campo de mais tempo. Para que você entenda algo, no campo missionário, um dos maiores motivos de abandono de campo missionário é a discussão entre missionários antigos e missionários novos. Primeiro ponto é que, claro, nós não somos donos das razões. Claro que a gente não é 100% certo, mas muita coisa a gente consegue entender de uma forma melhor, muita coisa a gente consegue ter uma visão de uma forma mais ampla. Então é muito importante as pessoas entenderem esse processo. É muito importante você se instruir com alguém. E a sabedoria é algo tão lindo, é algo tão lindo, é algo tão lindo, é algo tão lindo. Em Provérbios capítulo 1 fala muito sobre isso, o princípio da sabedoria. E o incrível é que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Isso aqui não está dizendo que para você ser cheio do conhecimento você precisa fazer um master, você precisa ser alguém extremamente inteligente. Não. Claro que se você faz uma faculdade, se você estuda, se você tem uma vida mais voltada ao estudo, à leitura, é claro que você vai adquirir, sim, conhecimento, mas nem sempre todas as pessoas que têm conhecimento são pessoas que tiveram acesso a livros. Eu já vi tantas pessoas nesse mundo, ainda mais aqui no Nepal, que eu subi nas montanhas, vi gente de 80 anos, pessoas que nunca saíram da vila, nunca saíram daquele lugar, mas são pessoas tão sábias, pessoas que nunca leram um livro, pessoas que nunca entraram num canal de um YouTube. Mas são pessoas tão sábias, pessoas que eu sento e escuto e vejo de uma forma assim, de achar assim, incrível.
para finalizar essa história, e também te encorajar a dar razão, a escutar as pessoas mais velhas, as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento que você, os seus líderes. Uma vez, agora uma semana antes do Natal, eu fui convidado para um jantar na casa de uns refugiados do Paquistão. Uma família linda, um povo temente a Deus, um povo que saiu do Paquistão porque eles estavam literalmente com medo da Al-Qaeda em insistir, ou na verdade sequestrar as crianças e forçarem elas a casar com muçulmanos do Afeganistão, do Paquistão, os extremistas. Eles estão aqui no Nepal há muitos anos. E muitas vezes que eu converso com eles, eles sempre deixam uma pérola de sabedoria. Sempre deixam uma pérola de sabedoria comigo. Viveram muito bem. Passaram uma vida assim, muito difícil, mas viveram bem, que eu falo, é porque eles tiveram experiências profundas que muitos de nós nunca vão ter. Então eu não tenho nada a ensinar para eles. Quando eu chego diante deles, eu não tenho nada a ensinar, eu tenho a aprender. Eu reconheço que eles estão no nível de conhecimento muito melhor que eu. E olha que eles não estudaram, não leram os mesmos livros que eu. Com certeza eu estudei muito mais que eles, li muito mais livro que eles, mas eles são muito, muito sábeis. São pessoas inteligentíssimas. E quando eu cheguei no jantar, fui convidado para o jantar, e quando eu cheguei no jantar, estava ali uma família de filipinos, pastor aqui no Nepal há muitos anos, um homem muito inteligente, na dele, educado, se porta muito bem, de presença, um pastor filipino, muito amigo meu, o nome dele até é Rony. Estava a esposa dele também, uma mulher cheia de Deus, alegre, feliz, contente, com um coração contente no Senhor. São missionários aqui no Nepal também. E tinha um casal de missionários brasileiros aqui. Eu não vou citar o nome deles aqui, porque com certeza daria algum problema para mim. E eles são muito de idade. Eles já têm, assim, eles eram o casal mais velho. E eu sou muito comunicador, eu gosto muito de comunicar, eu gosto muito de contar, eu sou muito intenso, assim, minha esposa fica só assim de mim, Lázaro, você está falando demais lá. Mas eu sou assim, eu gosto disso, eu gosto de contar, eu gosto de contar as experiências. Eu fiquei muito feliz ali no meio deles. Sabe quando você se sente em casa? Eu na casa daqueles irmãos perseguidos, eles fazendo um jantar delicioso pra gente. E no momento da oração, e eles falaram, na verdade eu puxei para ir embora, que eu estava cansado, e no momento da oração, foi alguns momentos ali, antes de eu ir embora, eles falaram assim, antes de você ir embora, pastor, por favor, vamos orar? Vamos. E eu fiquei assim na minha. Aí o pastor filipino, ele falou, vamos orar, agradecer a Deus? Vamos. Aí eu pensei, cara, estava eu, pastor, ele, pastor, e tinha uma outra pessoa também do ministério, que é os dois missionários aqui, tinha o irmão paquistanês, tinha a esposa dele. A casa estava literalmente cheia de gente. Eu falei, qualquer um que orar aqui, menos eu, vai ser uma bênção. Porque são pessoas que estão a anos-luz de mim. Eu achei ele tão sábio, esse pastor filipino, porque na hora de orar, ele olhou para todo mundo e eu falei assim, cara, o que ele vai falar? Se ele falar para o pastor filipino, se ele falar para o paquistanês orar, será que ele vai entender que eu fiquei chateado? Se ele orar, será que eu vou entender que ele puxou a liderança? E ele olhou e falou assim, olha, a Bíblia nos manda honrar os mais velhos. Eu gostaria de pedir fulano, que é a pessoa dele, né? A pessoa que estava na nossa frente, como mais velho aqui, para orar e nos abençoar nesse momento. Cara, eu achei aquilo ali de uma educação e uma sabedoria tão incrível que eu fiquei literalmente encantado com a educação dele e com a sabedoria daquele pastor filipino. Eu entendi que você honrar as pessoas que estão há anos de vivência além de você, você honrar esse tipo de pessoa talvez é um dos caminhos, na verdade é o caminho do conhecimento e é o caminho da sabedoria. Que esse livro de Provérbios fale com você nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Lázaro aqui do Nepal. E não se esqueça de se inscrever, compartilhar esse vídeo com alguém. E vamos junto nessa. Que Deus abençoe.